pouquinho, mas eu falei que a gente voltava. Ainda tem mais um, né? Fora esse, tem mais um ainda para vir para o nosso podcast. Espero que vocês estejam acompanhando tudo. Então, bem-vindos ao Você em Pauta. Eu estou muito bem acompanhado, como sempre, com o Vitor, com a Isadora. E hoje, né, nós temos uma entrevistada muito importante, né, para esse projeto, que é quem trata das nossas questões mais internas, né, que é a psicóloga Cibele. Ela é psicóloga aqui do nosso município, né, atua aqui no nosso município em várias vertentes, né? E a gente gostaria de agradecer muito, né, por você ter tirado um tempinho para nos atender. Eu que agradeço. Para nos socorrer. Fiquei bem feliz quando soube do projeto, né? E eu agradeço o convite já no início, já começo agradecendo. E poder também divulgar o trabalho da psicologia, né? Que eu falo que é uma área que eu tenho muito amor, né? Faz anos já que eu sou formada, então a gente desenvolve esse amor e cada vez vai aumentando. Sim, é algo constante, né? Sim, com certeza. Em relação, né, à tua profissão, como você falou, você gosta bastante da atuação, né? Mas como que nós podemos definir a atuação da psicologia? O que é a psicologia? Pois é, a psicologia, eu sempre falo que quando a gente está no ensino médio, nós vamos precisar pensar em qual ciência eu vou querer escolher para estudar, né? Então, a ciência da psicologia, ela estuda a mente, né? Então, a mente, e ela estuda através dos comportamentos, das emoções, né? Hoje, a psicologia é uma ciência que tem vários teóricos, tem várias abordagens, né? E atua em diferentes áreas, né? Então, desde o esporte, na educação, tem o psicólogo escolar, na saúde, tem o psicólogo clínico, tem o psicólogo que trabalha na área social, né? Tem o psicólogo que trabalha nas organizações, na área jurídica. Então, hoje a psicologia ela está em vários locais, né? Mas o foco principal da psicologia sempre é o ser humano, né? Que é a mesma, inclusive, da pedagogia, né? Que é estudar de diferentes formas, e no caso da psicologia, estudar a mente. E aqui a gente não consegue ver a mente, né? Ali como o que a pessoa está pensando. Mas nós conseguimos comprovar cientificamente através do como a pessoa se comporta, por isso o seu comportamento, que a gente observa bastante, né, dentro da psicologia, e através das emoções que são expressas no nosso corpo, né? Então, que hoje a gente cuida muito disso, conhece, percebe, orienta os outros a observarem as emoções dos outros, né? Pois é, né? Teve agora esses anos que passaram aí, um grande forte, né, que quebrou a cabeça de muitas pessoas, que foi a pandemia, né? Ficar fechado dentro de casa influenciou muito qualquer faixa etária, né? Desde o mais jovem até o mais velho. E existe diferença de quando estava na pandemia e agora, depois, pós-pandemia, ou ainda existe esse fantasma ou já parou com os resquícios da pandemia? A pandemia, ela realmente mexeu muito emocionalmente com todos, né? Porque ela desencadeou vários quadros da área da psicologia, inclusive a psicologia atuou muito na época da pandemia. Não foi uma secretaria, por exemplo, de saúde que não parou, não só pela questão dos médicos e outros profissionais, e toda a equipe, né? Além da psicologia, porque as pessoas estavam entrando em muitas crises de ansiedade, de pânico, lutos, né? Então a gente realmente teve uma demanda muito grande, né? Vários usuários procuraram o sistema, familiares, para lidar com esses problemas que vieram por conta da pandemia, problemas emocionais, né? Depois, no ano passado, nós tivemos ainda uma grande procura em função da pandemia, né? Esse ano, agora 2023, a procura já não é com relação às questões que na época da pandemia eram fortes, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que continuam tendo, como tinha antes da pandemia, hoje nós temos pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, né, com problemas, de repente, né, relacionados ao luto, que não é um luto que está bem elaborado, então, mas já não tanto por conta da pandemia, entende? Já por conta das situações, as fobias, né, sociais, que tiveram muito na época do retorno ali, quando a gente pôde voltar às nossas atividades, né? Hoje já não, hoje isso já está bem tranquilo, né? Então, só não busca ajuda quem não quer, porque
porque realmente tem tratamento, não tem porquê, né, a pessoa não enfrentar isso, porque muito da base é o enfrentamento, vai utilizar às vezes uma medicação, mas é a questão da mente, que principalmente precisa ser trabalhada. O que eu penso sobre isso? O que eu pensava, né? E agora, que evidências eu tenho, porque antes eu tinha evidências concretas de que algo ruim podia acontecer, por isso me desencadeava a crise de ansiedade. Quando eu saía, quando eu ia a algum lugar, quando eu conversava com alguém que sabia que estava doente, né? Então a gente, claro que isso desencadeava uma crise. Mas hoje nós não temos mais evidências, né? Então isso a gente tem que trabalhar na mente mesmo, né? Que existe atualmente. Trazer para o racional, exatamente. E pensar várias vezes da forma saudável, né? Porque senão, claro que a gente vai fazer o link, a gente viveu isso, né? Mas hoje nós não temos evidências, né? De que isso é um problema a ponto de eu ter que me isolar por conta disso, por exemplo. Né? Vocês ficou claro, gente? Vocês vão me pedir Sim. caso não fique. Tá. E quando que eles têm que dizer, tipo, tá, agora eu vou procurar um tratamento, agora eu vou procurar uma ajuda? Todas as doenças ou da questão da pandemia? De tudo, no geral. Mas pode ser também. Eu falo que começar a terapia é um caminho sem volta. Porque quem começa raramente quer parar, entende? Então hoje eu tenho inclusive pacientes que eu faço acompanhamento mensalmente, não porque não estão de alta, mas decidiram que não querem. Porque a linha que eu sigo não é a psicanálise, que é uma linha de análise que é a longo prazo. A linha que eu sigo é uma linha mais objetiva, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas ainda assim tem pessoas que, né, hoje falam, não, eu gosto de vir porque eu consigo refletir sobre algumas coisas do meu mês, da minha vida, né? E aqui a pessoa consegue se organizar. Portanto, não existe algo que a pessoa necessite. Se ela quiser, ela pode começar a fazer o atendimento, né? Porque eu quero me conhecer, porque eu quero, né, me entender um pouco mais, porque eu quero resolver alguns conflitos, né? Que assim, eu sempre falo que traumas complexos e conflitos todo mundo tem. Não existem pessoas que não têm, né? Mas às vezes a gente precisa de alguém de fora para poder nos ajudar a lidar com isso. Mediar, né, essas situações. Então, e hoje existe, né, o profissional hoje é um profissional que é mais fácil o acesso do que antes, né? Então, acho que isso é algo que pode fazer com que qualquer pessoa procure um atendimento psicológico. Normalmente, as pessoas buscam mais quando elas estão percebendo que estão no limite. Então, estou com um estresse muito alto, que está me esgotando mentalmente, eu estou passando por uma situação difícil de, né, às vezes, separação de pais, ou separação do casal, ou alguma perca, né, ou uma mudança, uma doença. Então, as pessoas às vezes buscam nesses momentos mais difíceis, mas elas podem procurar em qualquer momento da vida, enfim, não tem, né, algo que determine, né. E creio que a psicologia ela é uma situação muito mais complicada do que outras medicinas, né? Porque você pega um trauma físico, você tem ali um raio-x, você tem um ultrassom, você tem, né? Sim. Como que faz para conseguir diagnosticar, sabe, uma doença, chegar a um parecer, né? Sim. Então, nós partimos primeiro para entender a pessoa, né, a gente precisa, por isso a questão do diálogo é tão forte na psicologia, porque a gente precisa entender a maneira como a pessoa pensa sobre as situações, né, numa psicologia clínica, vamos pensar numa abordagem clínica, para que a gente possa entender o que aconteceu, o que adoeceu a pessoa, né. Então, a gente precisa conhecer essa história, né, um pouco da história, e na medida que os atendimentos vão acontecendo, a gente vai conhecendo um pouco mais e vai entendendo por que existe aquele funcionamento desadaptativo mental, né? E aí vai ver se cabe num diagnóstico que é possível se fazer um tratamento. Porque acredito que já devem ter visto, porque a gente é curioso, procura, né? Filmes e coisas dentro da psicopatia, por exemplo, que é um transtorno de personalidade. Sim. Então, não existe, eu falo que eu nunca atendi um psicopata, porque eles não vêm procurar atendimento psicológico, porque as pessoas que foram atingidas, sim. Né? Porque o psicopata não é só aquele que mata, né? É aquele que manipula, aquele que deixa a outra pessoa mal por alguma situação, né? Então você vai pensar na psicopatia não só numa forma gravíssima, que seria a questão né? Matar alguém, por exemplo, né?
Mas aí as pessoas que são atingidas normalmente buscam atendimento. E a gente conversando, a pessoa acaba também descobrindo que passou por uma situação assim, entende? Então ela de repente hoje tem uma crise de ansiedade, passou por um quadro depressivo, ou outros distúrbios, né? Ou transtornos psicológicos, porque foi afetada por uma outra pessoa, vamos dizer assim. Então, dentro dos CARs, agora eu te vou outra pergunta que eu já me perdi. Como fazer para diagnosticar, né? Ah, tá. as Daí pessoas. assim, aí depende da fase também da vida. Se for uma criança, a gente vai fazer uma avaliação com os pais, tem testes que a gente pode aplicar para ver o que pode estar acontecendo, né, com a criança, se for por um problema de aprendizagem, se for por uma alteração comportamental, nós temos escalas e entrevistas que a gente faz não só com os familiares, mas com a escola, para poder chegar a um diagnóstico, né? E com o adulto é a mesma coisa. Se o adulto vem para uma avaliação psicológica, aí a gente também pode aplicar testes, né? No adulto, um teste de atenção, um teste de inteligência, um teste de personalidade, dependendo do que a pessoa busca também. Então tem alguns exames Tem para algumas recursos, coisas, alguns recursos utilizados. Sim, são as nossas ferramentas que são os testes, escalas, né? Além da observação e aí do próprio atendimento, né? Então a gente faz através disso esses diagnósticos. E esse negócio do trauma aí é estranho, né? Porque às vezes você sofre um trauma quando você é criança, é pequeno, daí você se esquece e na fase adulta você às vezes sofre com esse trauma sem nem saber, né? Da onde que surgiu, em que momento da vida, né? Sim. Por exemplo, tem um parente meu, não vou falar aqui, mas que ela foi num neuro e ela descobriu que possivelmente ela tinha muito medo de chuva, trovão, tava crise do pânico. E o médico falou que era quando ela era criança, que ela sofreu algum trauma e por isso. Que ela pode desenvolver. Mas ela vai, aí eu vou te dar a minha opinião, né, profissional, como eu trabalharia essa situação. Nós poderíamos até tentar identificar em que momento isso aconteceu, mas eu penso que o que a gente precisa focar seria no como eu vou fazer daqui para frente. Porque, como eu falei para vocês, traumas todo mundo tem, entende? Então, assim, eu não posso focar no que, né, só lá. Porque lá não vai mudar. Eu preciso, a partir de agora, trabalhar esse trauma, entende? Porque às vezes você pensa, se eu achar, eu já escutei isso vários pacientes, se eu achar o momento certo que eu comecei a me sentir assim ou agir assim, Vai ajudar em algum não vai mudar o cenário que existe, entende? Porque foi a partir daquilo que você foi adotando um pensamento disfuncional e um comportamento disfuncional. Entende? Então nós vamos precisar pensar sobre o teu comportamento e o que você está pensando sobre isso para poder fazer diferente a partir daqui. Mesmo que eu identifique lá, o treino daqui para frente é o mesmo. Entende? Sim. Então é mais ou menos isso. Ficou assim, né? Sim. Por isso que eu penso e falo sempre que comportamento a gente pode mudar até o dia que a gente morrer. Entende? Então a gente só deixa de aprender e fazer algo novo, se eu quiser fazer algo novo na minha vida, é só no dia que eu morrer, entende? Então não tem assim, eu não consigo, eu não quero. Né? Então isso Não também sei se eu quero fazer isso. Mas muitas pessoas falam não consigo. E as outras pessoas, pelo senso comum, porque isso não é, a gente vai, você não consegue, Vitor, né? Você não consegue, Vitor, tudo bem, então não tem problema. Mas eu sei. A pessoa não quer. Então, eu vou trabalhar, fale então que você não quer. Mas, porque tem muitas coisas, a não ser que você tenha realmente uma possibilidade física para fazer. Mas se não, já teve coisas que vocês quiseram fazer e daí conseguiram fazer, né? Quando decidiu, não, agora não consigo estudar, nossa, não consigo ler, né? Aí você fala, não, tô com a corda no pescoço, vou ter que estudar. Você lê, né? Você lê, anota, né? E faz mapa mental, dá um jeito, né? Então, qual foi a diferença do antes não consigo e do agora, né? É que agora eu quis fazer. Pode ser porque eu quero passar, pode ser porque... Mas eu fiz, entende? Então não existe isso, né? Existe o não querer. E tudo está na maneira como eu penso, né? E até nessas questões é uma pergunta que eu estou curiosa, é mais uma questão de opinião, acredito eu, que seria sobre a geração mais atual, vista muitas vezes como a geração mais mimizenta e tal, e se você concorda e percebe isso nas sessões, por exemplo, ou se é só uma geração que se expressa mais essas insatisfações, digamos assim. Sim, eu tenho escutado bastante sobre essa questão. Nossa, muitas pessoas têm escutado bastante. Né?
eu não gosto muito, eu não sou muito fã de generalizar, entende? Eu acredito que existe uma parcela da população que usa mas que eu também penso que, quem sabe, em outras épocas também já não se usou, vamos pensar assim, só que hoje nós temos um canal que é a tecnologia, que isso fica exacerbado, entende? Porque sempre tem uma parcela da população que é insatisfeita, que é poliqueixosa, que é mais ou menos isso, que você quer, entende? Existe, prof há quantos anos já? Mais ou menos. Então. Pra não entregar a minha idade. Tá, então, a gente vai vendo assim ao longo da nossa bagagem que algumas coisas vão se repetindo, mas com nomes diferentes, entende? Sim. Né? Então, existe realmente uma parcela da população que né? Mas eu também consigo visualizar nesse sentido, mas esses dias eu escutei uma frase que acho que cabe bem, sabe, nessa situação, que não é que a geração passada não tivesse problema, nós não tínhamos liberdade para falar. Dessa forma como é hoje, Porque, né? nossa, Deus, se chegasse Sim. em casa e falasse pra minha mãe, chorando, ai, por causa que a minha colega de sala me chamou disso, eu apanhava, gente. Sim, eles não davam margem, né? Então, assim, pra você chorar. Tanto que é difícil, vai pegar pessoas aí de uma certa idade que tem problemas para conseguir chorar, para conseguir dizer eu te amo, para poder abraçar as pessoas, e se sentem até incomodados, mas por quê? A criação. Não chora, engole o choro. Né? Sim, isso não é motivo para reclamar, você não sabe o que é problema. Tipo, a gente escutava coisas assim. Sim. Né? E hoje se dá vazão para essa fala e acaba tendo uma geração que é poliqueixosa por coisas que a gente não entende como, né? Eu gosto muito de mensurar as coisas, sabe? Eu sempre, até pela própria linha que eu sigo, mas assim, quando a pessoa traz uma queixa, dependendo da situação que a pessoa traz, que eu percebo que é uma situação mais desse mimimi que a pessoa está fazendo, de 0 a 10, quanto de fato isso é importante? A pessoa fala 10. Eu falo, tá, mas e se acontecesse isso? E digo realmente uma coisa grave. Eu falei, se você colocar isso numa escala 10, o que vai ser 10? Entende? Porque assim, não dá pra tudo ser 10. De 0 a 10, 10 é muito forte, entende? Não sei se ficou claro, sim, gente. Então, aí eu penso que isso é algo que poderia ser trabalhado, sabe, no meio escolar, na juventude, nos adolescentes, mas para que também eles pudessem se perceber nesse sentido. Tô queixando disso aqui, né? Tô reclamando disso aqui. Mas quanto de fato isso é importante? Quanto de fato isso é grave? Quanto de fato, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar em outras formas, talvez, de trabalhar mais esse lado emocional, comportamental, né? E falando assim do mal do século, né? Que é a ansiedade. Nós temos aí a ansiedade, temos crises de pânico. Sim. Qual que é a diferença entre um e outro? Então, a ansiedade, eu sempre falo, gente, também assim, que não existe mar sem ondas, não existem pessoas sem emoções. E a ansiedade, ela faz parte do pacote divino. A gente tem ansiedade. Então, não existe não ter. Às vezes a pessoa fala, eu quero não ter mais ansiedade, entende? Não existe. Então, ansiedade por si só não é o problema. Tem pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizado, que daí cabe tratamento medicamentoso, né? Não só aconselhado a psicoterapia, mas ansiedade todos temos, tá? É como quando a gente fala a pessoa está deprimida. As pessoas só estão tristes, ela não está deprimida. A gente tem generalizado muitas psicopatologias, entende? Então, assim, estar ansioso não é o problema. Ter um transtorno de ansiedade, você está doente, entende? Você tem realmente uma doença. E o transtorno de pânico também, né? Então, os transtornos, eles vão... a sintomatologia deles é muito mais forte. Então, a pessoa tem as questões de reações fisiológicas, por exemplo, formigamento nas extremidades, tremor, taquicardia, sudorese, dor no peito, dor de cabeça, enfim. Ela tem uma série de tontura, de disfunções orgânicas, porque o nível fica muito alto. Novamente, lá de 0 a 10 vai para 8, 9, 10. Então, realmente, ela está com um transtorno, né? A gente vai pensar nesse sentido. E aí, entre a diferença entre uma e outra, a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada, a gente sempre vai pensar em preocupação. Então, existe um excesso de preocupação. Essa pessoa tem pensamentos invasivos, preocupantes, catastróficos, de que nada vai dar certo, que se eu for viajar vai, né, só de pensar em viajar ela desencadeia já um quadro de transtorno de ansiedade.
porque pode acontecer um acidente, porque isso, porque aquilo, aqueles pensamentos que invadem a mente desencadeiam todo um quadro fisiológico, né? Sim. Então é mais ou menos isso. A crise de pânico é uma crise que muitas vezes a pessoa tem e eu penso assim, sempre tem uma questão de pensamento ali, mas normalmente ela desencadeia assim, num quadro mais forte ainda que da crise de ansiedade, né? Então a pessoa realmente tem uma sensação de morte. Então a crise de pânico é quando a pessoa fala realmente, mas você vê no comportamento da pessoa, porque é diferente eu tô falando que eu achei que eu ia morrer. Não, a pessoa que acha que vai morrer, a expressão dela, o todo dela diz isso, entende? Então a pessoa que tem a crise de pânico, em vários momentos ela tem essa sensação muito forte de morte, né? Porque é tão forte que aquilo dá essas reações nela, né, fisiológicas, que a crise de ansiedade ela também tem, mas não tem essa sensação de morte iminente, assim, que ela vai morrer. E assim, por exemplo, uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, ela só vem a ocorrer com alguém que seja diagnosticado ou ela pode acontecer determinado um parente que faleceu, uma situação assim que mexeu específica. muito e desencadeou e aquilo foi uma coisa isolada e nunca mais acontece? Pode acontecer? Pode acontecer. Todas as doenças mentais, assim, no sentido assim, de depressão, crise de ansiedade, pânico, deixa eu pensar em outras que a gente normalmente tem. Porque, assim, a maioria das doenças, nesse sentido, nós podemos todos ter e temos mais de uma vez na vida. Nem todas com diagnóstico, entende? Não é porque eu tive uma depressão com 15 anos que eu não posso ter os 30 de novo. E, entende? Eu posso. É como qualquer outra doença, entende? A gente pega, às vezes, tive uma pneumonia, é um quadro grave, né? Não sei se é essa terminologia, mas vamos supor, a pessoa está com uma gripe muito forte, é só uma gripe, daí vai no médico e fala, não, a pneumonia deve ser muito mais grave, entende? Então, mais ou menos sentido. Todos nós estamos sujeitos a ter. Não é algo que eu preciso ter nascido, existe uma propensão genética, mas o meu ambiente pode favorecer para que eu desencadeie, né? E eu posso, a partir disso, fazer um tratamento medicamentoso, psicoterápico, e não ter mais nenhuma crise durante a vida, entende? Mas passar por momentos realmente de doenças assim, psicológicas, todos nós podemos passar sim. Por exemplo, assim, a questão, por exemplo, de uma doença como o autismo, ou como uma síndrome, a gente não pode passar de um quadro típico para determinados quadros que têm doenças dentro da área mental, entende? Mas dentro dessas outras doenças nós podemos ter, sem dúvida, fobias como medo de altura, medo de bicho, medo de... A gente pode desenvolver em qualquer época da vida. Caio medo. Nós temos que pensar, nós temos que pensar para me dar um feliz. Deixa assim. Mas é isso mesmo. E é isso que o pensamento faz. Se eu penso muito numa coisa, é o mesmo princípio da ansiedade. Se eu penso muito em algo que me dá medo, que a fobia é um medo exagerado, é um medo intenso, né? Se eu pensar muito em algo que me preocupa, eu vou desencadear um quadro. Entende? Sim. Então, se eu sonhar com uma aranha, eu vou acordar suando frio, porque eu tenho fobia, né? Você entende? Tem gente que tem medo de tempestade. Se vê uma nuvem preta, já começa a desencadear todo um quadro. Mas começa a desencadear um quadro porque o pensamento dela começa a virar um turbilhão de pensamentos negativos. Porque vai chover, porque essa nuvem aí vai dar umas 2, 3 minutos, vai começar a trovejar, porque vai... E é algo que você não controla, né? Porque... Tem que treinar para controlar. Porque é bem complicado. Eu passei por enchente, gente. Tive uma situação bem complicada na gravidez da minha filha mais nova. Eu fiz terapia também mais tarde, porque daí assim, a gente na correria da gente vai, mas a gente começa a perceber que aquilo não te afeta, tipo, se tá chovendo, não vou atravessar a rua, não, porque tá chovendo. Tipo, daí mesmo você vai atravessar porque tá chovendo. Começa a te limitar. Tipo, como assim? Você não vai sair em casa porque tá chovendo? Começa a te limitar. E é bem complicado, e mesmo assim, mesmo depois de tudo isso teoricamente controlado nesses últimos temporais que teve aí pedra e tudo mais, que a gente acorda, a gente fica assim, sabe? Mas aí, por exemplo, tipo, se dá um temporal mais forte, nós precisamos desencadear o medo. Aí ele entra como uma defesa, ele é importante porque você vai entrar num alerta.
eu preciso estar atento se der um temporal, porque eu preciso ver se vai estar tudo bem, né? Se não vai chovendo na casa, se não vai vir um vento muito forte estragar alguma coisa, a gente precisa desse alerta, né? O problema é quando ele está disfuncional, esse alerta. Ele está tipo uma sirene de um carro, é tipo um alarme de carro que está estragado. Estoura por qualquer coisa. Estoura por qualquer coisa, esse é o problema. Até situações de quadros, por exemplo, que isso também é legal de falar, ansiedade, fobias, pânico, transtorno bipolar, toque, tem várias doenças que não necessariamente vão prejudicar a pessoa a ponto dela não ter uma vida normal, entende? Porque hoje vocês não vão nem fazem ideia, mas tem várias pessoas que estão convivendo com nós que têm diagnóstico de transtorno bipolar, de toque, de depressão, né? Então, temos várias. Não, Você me conta. Não, não é toque. Tá. Parece, você pra quem tu dá aula, sim, a gente percebe. Tem um pouquinho ali de exagero, né? Mas tem vários tipos de toque, né? Isso aqui é bem interessante. O bipolar, ele é o quê? A minha mãe tem. O transtorno bipolar. Ele tem, acredito que o senhor deve ter vivenciado isso, ele tem aquelas fases mais fortes de mania e de depressão, né? Então a pessoa entra em quadros depressivos, por exemplo, uma onda lá de tristeza, em que ela não tem vontade de nada, nem de se arrumar, nem de passar, né? Nem lavar o cabelo, nem de nada, nem autocuidado, nem cuidado externo. Aí passa um tempo, ela pode ir para um pico de mania. Não tem tempo, né? Tem pessoas que têm um tempo maior, outras menor. Que a pessoa não, daí ela gasta exageradamente, ela se veste né, cheia de coisas, ou faz coisas assim muito exageradas, entende? Que não fazia naquele outro pico. E normalmente ela só pede ajuda quando está com o humor depressivo. Porque no humor maníaco, tá tudo bem, eu tô feliz, né? Então a pessoa não vê aquilo como um problema. Agora que eu tô bem no humor, não preciso de tal coisa. Pra quê, né? Pra quê? Eu acho que eu tenho bipolaridade na sua parte do gastamento. Essa parte que eu lembro. Essa parte, assim, precisa do tratamento. ainda bem que eu acho que eu tenho que eu sou compulsiva. Sim. E a minha, Mas depois e a minha outra liberar. parte bipolar também não está vindo a depressão para eu parar de gastar. Sim, né? Não tá funcionando, eu tô só no. É isso. E é mais ou menos isso, não sei, né? Acho que bom nessa parte. Mas agora não é porque foi medicamentado. Tratado. Agora ela não toma mais, mas não voltou. Talvez ela realmente esteja no autocontrole, né? Melhor, não sei. Não tem cura, né? Não. Mas você pode A depressão, ela tem fases de realmente a pessoa que nem eu falei pra vocês, a pessoa pode passar por fases, né? Então daí teria, né? Ela ficaria bem, mas ela pode desencadear em outro momento, né? Mas o transtorno bipolar, o toque, eles não têm cura quando diagnosticado, né? Não é uma doença que precisa de tratamento, nem sempre é medicamentoso, mas precisa de tratamento sempre. Eu tenho pacientes com transtorno bipolar que hoje aceitam quando alguém fala, por exemplo, você está entrando numa situação de mania, mas antes não aceitava, ficava bravo, irritava e continuava com a gastança, por exemplo, né? Hoje a pessoa aceita e já na hora busca ajuda e já sabe os recursos, as ferramentas que utiliza para não deixar aquilo tomar uma proporção depois de uma dívida alta, de uma consequência por algum outro momento. Entendeu? Isso, hoje em dia tá difícil, né? Ainda mais com essas propagandas e coisa de... que a gente é muito estimulado pela internet, né? A comprar coisas, né? E daí você vê um preço bom de alguma coisa, aquilo a gente já tá meio que se condicionando errado, né? Vamos aproveitar porque não vamos. Exatamente. Nossa, olha, Nem bom. preciso disso. Mas tá na promoção. assim. Mas não tá tão barato, não. Ali como sempre é uma promoção. Aí a gente cai na armadilha, né? Emocional preparado pra nós, né? Sim. A gente trabalha isso, sociologia também. E olha que A legal. história das coisas. Sim, que a gente é programado perfeito. para contar. Isso. Senão a sociedade para você ser Só que tem que ter um limite. Vamos Porque na verdade vamos acelerar da sociedade, né? Nós somos um buraco sem fundo. A gente nunca vai se sentir, comprei isso aqui agora. Agora você feliz o resto da minha vida. Nunca mais. Não existe isso. Você comprou isso aqui, abre outro buraco. Você nunca fecha. Schopenhauer, né, que falou que a vida é... Tem citações. Como é que é? Isso é legal.
A vida é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Que lindo, Sim, é. muito bom. Ah. Muito bom, gostei, até vou anotar. Aham. Vamos lá, quem que é? Estamos ouvindo. É isso? Não. Era o Victor, mas É o Ah, Victor. mas eu já falei. É que eu vi que você empolgou com a coluna. É. tá, agora talvez mudando um pouco a direção. Como que a gente pode perceber, por exemplo, em crianças, tanto em casa ou na escola, quando que elas precisam de um tratamento? Porque elas não têm uma independência para dizer, normalmente elas não vão pensar, nossa, eu preciso de uma terapia. Nunca. E aí, como que os pais, os professores, enfim, podem perceber, tipo, tem algo de errado e realmente preciso levar Ir ela. atrás. Normalmente, assim, as crianças, como todos nós, temos um padrão, né, de ser, né, das nossas atitudes. Então, sempre que a criança muda de comportamento ou por exemplo, né, é uma criança típica, que brinca, que interage com os colegas, né, então, e daí, de repente, ela para, né, fica mais isolada, a parte que se observa do comportamento dela mudou, já não sorri tanto, ela está passando por alguma situação, né? Ou então a criança tímida, muito quieta, que daqui a pouco só chora né? Enfim, ou muda algum comportamento ali para derrubar coisas, empurrar, ter algum comportamento agressivo que não tinha. Então vale investigar porque é algo que não está bem. Muitas vezes na criança o xixi também ele é uma referência. A criança que tem anorese noturna, às vezes ela faz xixi na cama e já passou da idade, já estava com o controle do xixi do cocô ok, né, que a gente chama de controle esfinteriano. Então, passou ali dos 3 anos e meio, 4 anos, a gente já não pode considerar normal que a criança tenha esse xixi à noite, né? Então, provavelmente ela está com alguma ansiedade, alguma própria da idade. A gente imagina a preocupação infantil, não é a nossa preocupação, né? Então, mas eles têm as preocupaçõezinhas deles, as coisas que não estão bem resolvidas, né? E que nem, pela imaturidade, eles não sabem expressar o que eles sentem, o que eles pensam através do falar. Nós temos essa dificuldade ainda, né? Então, a criança tem muito mais dificuldade para expressar o que ela pensa e o que ela sente, né? Então, eles manifestam através do comportamento. Então, o xixi, às vezes até o cocô. Então, tem criança que não segura, né? A gente chama de escapes, assim. Isso pode ser tudo que a criança não fazia e passou a fazer é um indicativo de que algo não é bom, não está legal, né? E que daí tem que investigar. E daí pode ser uma série de coisas, pode ser problemas com colegas de escola, pode ser problemas, às vezes, com os familiares, irmãos, pais, conflitos, né? Enfim, aí, nascimento de irmão, saída de um outro irmão da casa, por exemplo, o irmão mais velho. Qualquer coisa que saia da rotina. Da rotina pode afetar aquela criança. Eu não tenho como eu ter uma certeza, sabe, do que vai afetar aquela criança ou não. Mas tem 2 crianças na casa, sai o irmão mais velho, uma pode ficar com alteração emocional e a outra não, né? Então temos isso. Continua já. E aí, outra situação que leva normalmente é quando a criança apresenta problemas de aprendizagem. Porque os problemas de aprendizagem, a criança a gente tem fugiu a palavra, discapacidade. A gente tem quando fala que é um meio, fugiu. Enfim, que é esperado que a criança aprenda, né, em determinada idade algumas coisas. Mas é tipo um intervalo, esse intermédio assim, né, de idades ali, que é esperado que se aprenda algumas coisas. Então, isso é considerado típico, né, para aquela idade. Então, não existe assim 2 anos cravado. De 1 ano e meio até 2 anos e meio pode, né, vai começar a falar tantas palavras, por exemplo. Vai começar a segurar o lápis. Tem épocas para cada coisa, né? Então, quando a criança começa a apresentar um problema de aprendizagem, no sentido de não conseguir fazer algo que está programado ali na área educacional, então os profissionais vão estar observando que trabalham e vão encaminhar para uma avaliação. Aí você vai ver se essa avaliação que a criança pode ter é um problema de ordem, de um distúrbio de aprendizagem de ordem neurológica, um transtorno opositor desafiador, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, um autismo, ou outras situações que podem impactar, entraria nos distúrbios de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, que daí eles têm cunho de crianças com déficit intelectual, com uma limitação intelectual e, portanto, vão ter dificuldade. E daí nós temos um outro grupo, que é a maioria, tá? É a maioria,
das crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem por ordem emocional. Então elas vão, só que daí nesse critério aqui, a criança precisa estar bem sempre e passou a ter, entende? Então ela não vinha com um problema de aprendizagem, ela estava tudo bem e agora faz um tempo que está com dificuldade de aprendizagem. Então aí a gente vai tratar o fundo emocional. E daí para cada situação dessa que eu falei, é um caminho que você vai seguir com a criança. Ou é psicoterapia, ou é psicoterapia e acompanhamento psicopedagógico individual, ou é um acompanhamento médico medicamentoso mais a psicoterapia. Então aí por isso que precisa muitas vezes, principalmente falando de criança, de uma equipe para fazer uma avaliação e para poder dar esse suporte para a criança o mais cedo possível. E se esse aprendizado for muito antes do planejado? Tipo o meu irmãozinho. Ele vai falar da família inteira. Eu tô vendo, meu Deus. Eu gosto. Ninguém vai gosta processar família. nós, né? Pelo Não, amor de Deus. O meu irmãozinho, ele tem 3 anos agora. Ele fez em julho. E ele nunca foi pra escola. E ele sabe o ABC inteiro, os números de 1 a 20, 30. Sabe os números em alemão, que eu ensinei pra ele de 1 a 10. Os números em inglês de 1 a 10. E um monte de coisa. E eu acho que é muito antes do que uma criança. Que é esperado para a idade Sim. dele. Qual que é a pergunta? Se o aprendizado for muito cedo. Você tem algum Não tem problema. problema? Nenhum. Na verdade, o que pode acontecer é futuramente, quando ele entrar na escola, ele vai. Agora ele é muito novo, mas mais pra frente você pode fazer uma avaliação e pode haver um diagnóstico de altas habilidades, entende? Que a criança pode ter altas habilidades em alguma área. Aí ele vai precisar de um suporte para estimular mais essa área, que é onde ele vai ter o maior saber, que ele precisa ser. É uma competência, uma habilidade que a gente precisa utilizar, entende? Mas ele ainda é muito novinho. Então, a princípio, agora, ele é curioso, vai estimulando, né? Porque ele gosta, ele não vai ter problemas. Em que sentido que você acha? Assim, ele não tem dificuldade com o resto? Ou... Não, eu só quero saber se Só é pra normal, saber né? se Hoje tem várias crianças já com diagnóstico de altas habilidades, que é bem legal. Que daí entra também na educação especial. Porque a educação especial ela não é só para quem tem limitação. Ele é para quem tem também altas habilidades. Tanto uma quanto a outra situação demandam um atendimento especializado. Pode ter ligação, por exemplo, com o Asperger, que é do espectro autista? Também pode indicar. Ele pode ter também ligação. ser. No caso do irmão dele, não. Não digo necessariamente do irmão dele, porque mas eu uma não sei como situação saber. de avanço. Sim, daí a gente pode teria que fazer uma avaliação para ver se existem espectros autistas nessa criança e que daí aí é com critérios, não é um teste ou um exame que a gente faça, tá? Realmente é uma seleção de critérios. Tem um livro da psicologia que está disponível na internet, que é o DSM-4. Então, se você olhar esse livro, né, ele vai ter ali todos os critérios para todas as psicopatologias. Então, quando você vai lendo, você vai vendo se enquadra ou não naquela pessoa, entende? Aqueles critérios. E daí, com tantos critérios, você vai dizer se é aquele quadro ou não. O autismo ele é diagnosticado pelo psicólogo também ou ele pode Também. ser por um médico? Normalmente os médicos não fazem essa avaliação completa, assim. Normalmente eles encaminham para o psicólogo e o psicólogo, porque daí o psicólogo vai fazer a entrevista com os pais, vai fazer a entrevista com a escola, se a criança vai na escola, vai mandar um questionário para a escola, ou vai até a escola, vai fazer a observação, vai fazer os inquéritos, né, aplicar as escalas, faz o laudo e encaminha para o médico. E daí o médico, porque se precisar entrar com a medicação, é a especialidade médica que faz isso, né? Então o psicólogo vai fazer o tratamento posterior. E esse DSM-4 qualquer pessoa pode ler e entender muito fácil. Não é muito fácil entender, mas pode ler. Pode tirar dúvidas, né? Mas você pode ler. Não. Só pra saber se era uma leitura. É tipo que nem um CID, quando a gente vai no médico pede o CID, só que o CID é o Código Internacional de Doenças. Daí ele tem todas as doenças, das mentais às físicas, desde o encravado até tá fingindo que tá doente. Mas Sim, existem. E o DSM não, ele é da área da psicologia, da área da psiquiatria, né, das desordens mentais. E assim, existe uma abordagem diferenciada, por exemplo, para
casos de abusos, né, e há pessoas com vício, por exemplo, que infelizmente me parece que também, né, tem sido muito presente, né, ultimamente, né, tanto os abusos quanto a dependência, né, de alguma substância. Abuso de substância, então química? Na verdade, abusos no geral, físicos, psicológicos, né, e a dependência de algum tóxico. Sim, aí a questão das, por exemplo, hoje no município nós temos, para trabalhar as doenças mentais graves, que inclui inclusive a dependência química e que entra também o alcoolismo, né? Então nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que está vinculado à Secretaria de Saúde. Então é um órgão que atende pacientes com esquizofrenia, né, por exemplo, com depressão crônica, e também usuários, né, que fazem parte do CAPS, que frequentam o CAPS, que são os dependentes químicos. Eles fazem tanto abordagem com equipe multidisciplinar, que é enfermeira, psicóloga, assistente social, e encaminham para os sistemas que existem hoje de internamento, né? Porque muitos casos só vão conseguir sair após um período de internamento, né? Porque precisa de desintoxicação, de criar novos hábitos, e o que a gente fala sempre é que para conseguir sair de um vício é hábitos, lugares e pessoas, né? Então, assim, precisa mudar. E para mudar um comportamento, precisa mudar um pensamento. E para mudar um pensamento, eu preciso que a pessoa esteja muito consciente daquilo. E eu preciso também entender quanto ela quer. Porque quando quer, voltamos à questão do querer, né? Vai-se haver um movimento para isso, né? Por exemplo, eu tive pacientes, um vício, né, comum, por exemplo, cigarro, né? Então, ele fumou muitos anos e daí resolveu parar. Quis parar, que é todo aquele tempo do eu não consigo, não é que eu não consigo, eu não queria. Ele fez N estratégias. Eu sabia as horas que eu queria fumar, então naquela hora eu ia dar uma caminhada, depois eu comecei a mascar um cravinho, depois eu comecei, entendeu? Então quando ele quis, ele desenvolveu estratégias, ele buscou ajuda, né? Então isso serve para as outras situações também, né? Claro que as drogas causam uma dependência química, então, portanto, vão precisar de um atendimento por algum tempo, né? Porque vai precisar substituir aquela química que é ilícita por algo lícito, até que isso possa não precisar mais, o teu corpo não precisar mais, né? E nesse tempo você vai fazer um tratamento mental para que a pessoa consiga não ficar mais dependente, né? Mas, aí nesse caso, a gente vai falar como do transtorno bipolar, que não tem cura. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, né? Uma vez usuário de drogas, sempre. Então, é algo que é diário, então a pessoa vai ter que ter um cuidado pro resto da vida. Não necessariamente um tratamento medicamentoso pro resto da vida, mas esse autocuidado vai ser pro resto da vida. Eu sou ex-fumante. E essa impressão que eu tenho que se eu pegar um cigarro, eu não paro mais de fumar. Eu adoro as histórias desse mano, porque assim, já sonhei que tô com um cigarro cada vez, já sonhei que... Porque a vontade vem, entende? A pessoa é um autocontrole todo dia. Eu achei que ia mais problemas, assim, porque muito tempo quando eu achei que... E assim, engraçado que é como você falou mesmo, durante muito tempo muitas pessoas me cobraram pra eu parar de fumar. Eu nunca escutei nada, até pra eu não ficar brava. Aí, um belo dia eu falei, eu vou parar de fumar. E eu não falei nada pra ninguém. Eu saí, fui no médico. Conversei com o médico, já tinha exame pra fazer. Peguei o remédio pra ansiedade, porque eu sabia que não ia parar sozinha. Peguei o remédio pra ansiedade, fui. E parei. Perfeito. Esse mesmo. Aí, simplesmente eu cheguei em casa e dei, né, uma coisa que eu achei até bem engraçada, porque fiquei mais uma semana fumando ainda, acompanhamento com medicamento e tudo mais, pra daí poder parar de fumar. E eu simplesmente, no dia que eu coloquei que eu ia, né, eu ainda lembro que eu tava em março. Aí eu olhei e falei, eu tenho um maço de cigarro. Então, a hora de acabar esse maço de cigarro, eu não vou comprar mais cigarro. Porque o meu medo era, eu vou ficar com esse cigarro. Eu vou fumar se tiver aqui. Com certeza. Mas... vai me dar qualquer coisa eu vou ir lá e vou pegar. E daí, mas assim, no início eu lembro que eu sempre tinha um lugar certo para deixar o cigarro dentro do carro. Então, às vezes, eu saía da escola, porque era o momento que eu saía, acendia o cigarro e ia esses pra hábitos, né? E volta e meia, eu entrava dentro do carro e olhava. Eu não fumo mais. Olha
Mas é esse processo de uma nova rede de pensamentos que te ajudou a te fortalecer. E principalmente, mais do que um elogio ou de esperar que o outro veja o que eu estou fazendo, é um processo muito eu estou feliz comigo, sabe? E a gente precisa, às vezes, de alguém que diga pra gente externamente, né? Tipo, viu, você tá feliz com você? Dá beijinho no ombro, se orgulhe. Porque é só a gente que toma algumas decisões que precisam ser feitas, que são difíceis, né? Porque pra quem nunca fumou, falar pra como que você, né? Ah, nem é tão difícil. Entendeu? Sim. Eu lembro que tinha uma frase que eu odiava. Mas eu odiava, assim, num nível. Que eu ficava pensando, meu Deus do céu, né? Eu não peço pra ninguém comprar um cigarro, por que me atormentam tanto? Eu tinha uma frase assim, vai perder pra um negocinho desse tamanho mesmo, vai querer comandar agora, vai deixar se comandar agora por um negocinho desse tamanho. Eu tinha uma raiva disso. Isso aqui é quase. Perfeito. Com certeza. Boa comparação. A minha avó, ela parou de fumar mascando chiclete. Mas ela achou uma estratégia, entendeu? Um outro vício. Porque ela fumava e eu achei, você vai morrer se você continuar fumando. Ai, que ela bom deixou. que tava certo, eu olhava você não tinha muito delicadinho. Ela colocou, eu era pequenininha, né? Daí ela colocou uma cigarra atrás de uma foto minha, daí toda vez que ela pegava, ela me olhava dando mascar um chiclete. Mas entra um processo decisório. E para existir esse processo decisório, entra uma reflexão. Em detrimento de todas aquelas que eu já tinha que me faziam executar aquela ação. Então, o que é mais forte nisso é a gente tentar, por exemplo, através de uma terapia, identificar que pensamentos eu tenho que não me ajudam. E quais eu posso ter a partir de agora que vão me ajudar, entende? E você consegue fazer um movimento diferente, a ação diferente. E hoje, assim, não faz tanto tempo, eu parei em janeiro de fumar. E hoje eu tô facilíssima, assim, sabe? Mas eu lembro que tinha uma janela em casa que eu fumava só na janela, então eu tinha, no começo eu ficava, do nada eu ia pra janela. Sim. Eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Seu cérebro tá condicionado. Né? Do nada, assim, sabe, do meu, tava lá, eu saía pra janela, que eu vim fazer. Por isso que a gente fala que não é tão fácil, gente, eu sei que não é tão fácil mudar hábitos, né? Mas o que eu digo é que é possível. E nesse processo pode acontecer, no teu caso não teve, mas pode acontecer recaídas, entende? Principalmente quando você fala de autodrogas. ainda tá, né? Nossa, de janeiro pra agora vai saber. Porque a gente é humano, né? Porque a gente é humano, entende? Mas quando a gente costuma tomar uma decisão que nos causa bem-estar, a gente se sente bem com aquela decisão, enfim, é muito provável que se tenha a recaída, a pessoa faça aquela reflexão, eu já tinha decidido, eu estava bem, eu não quero mais isso, e volte para aquela situação da decisão, entende? Então, por isso que, né, é algo que o ser humano é isso, a gente não é perfeito, né? E aí, eu tinha feito uma outra pergunta só para, né, fechar no abuso ali, a questão do abuso hoje, a gente tem dois órgãos aqui no município, em todos os municípios tem, que é o CRAS e o CREAS, que estão vinculados à Secretaria de Ação Social, né? Então, essa secretaria, o CRAS, nós temos hoje no bairro do São Miguel, ele atende uma população no sentido até de prevenir. É uma situações de risco, mas é uma população que tem um cunho de vulnerabilidade, mas para prevenir que aconteçam, né, situações de violência, de problemas sociais mesmo, né, no geral. E o CREAS já é um órgão que fica ali perto da escola do Bela Vista, né, que ele atende pessoas que já passaram daí por uma situação de violência ou abuso. Então ali tem uma equipe que acolhe, que orienta, que faz os atendimentos, todos os encaminhamentos que são necessários. Então, hoje nós temos esse suporte no município. E é claro que a pessoa sempre pode buscar um recurso também particular, se ela quiser. Mas nós temos órgãos que estão... Ou seja, existe tratamento e acompanhamento pelo SUS. Pelo SUS, do CAPES, que daí que são secretarias diferentes. Mas pode ser começado e encaminhado? Existem serviços que atendem ambas as situações da rede pública. Ou seja, resumindo, é gratuito. Na verdade, essa é a pergunta, né? Isso. Existe tratamento para todas as situações? Existe.
Sem custo. que são sem custo. Então não tem desculpa. Não, tem. Todo o suporte, assim, inclusive judicial, que você vai encaminhar, tudo. Nossa. Diga, Isa, eu sei que você tá angustiada, eu tô vendo que você tá querendo falar alguma coisa. Segue separar um prato. Tem Eu tô que... pensando na comida. Ela está pensando no lanche É, porque da deu escola. eu não sei se eles vão separar. Tá. Não, calma. Bora. É que eu tô direto aqui. Sei o que eu faço, eu compro meus alunos com lanche, gente. E assim, né, já encaminhando para dar uma encerrada, né, porque já está estourando o nosso tempo. Para quem quer seguir a profissão da psicologia, porque a gente vê que tem várias situações, né, tem vários obstáculos, não é? Ai, mas é consultório, mas não, a gente, né, tem todo né, como fazer para seguir essa profissão, como tomar essa decisão, sabe? É isso mesmo que eu quero. A questão de pesquisar sobre as áreas de atuação do psicólogo é muito legal, porque você pode, eu gosto, né? Então eu acho legal, você pode começar com uma imagem, né? Às vezes até por conhecer o profissional, por conhecer alguém que fez terapia, ou por já ter feito terapia. Então a primeira coisa que eu acho que seria importante seria conhecer sobre a ciência da psicologia, né? Então, que áreas que existem de atuação, que é o que eu falei lá no início, né? Então, e depois você, além disso, claro, você também investigar, assim, no sentido de conversar com profissionais, né, para que atuam nessas áreas, porque a partir dessa consciência, assim, do que é a profissão, de que áreas que tem de atuação, entender um pouco mais em que área, porque, não, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, eu não vou fazer clínica. Eu não vou atender os funcionários da empresa como se eu tivesse uma clínica. Então, eu não preciso fazer psicologia para trabalhar na área clínica. É uma opção de escolha. Tem várias vertentes de trabalho, né? Então, você pode trabalhar com avaliação, você pode trabalhar com público infantil, você pode trabalhar com público idoso, você pode trabalhar, né, com a questão dos esportes hoje, né? Não existe um único caminho dentro da psicologia hoje, né, para seguir. A melhor forma é você conhecer, e o conhecimento vem através dessa busca, né, de informação. Eu estou à disposição para quem precisar e tiver alguma dúvida, né? Trabalho também na Uniarc, então é um dos meus trabalhos, então eu trabalho na Uniarc à noite. Então, se alguém quiser conversar, né, a respeito da profissão, tiver alguma dúvida específica, me coloco à disposição, inclusive. E assim, para esses jovens, né, que estão aí nesse turbilhão que é a transição, né, de adolescência para juventude para adulto, né, e estão passando por essas crises de pânico e ansiedade, que conselho que você deixa para eles assim? Eu tenho um conselho, eu sou muito prática, não sou uma psicóloga muito, eu gosto de resolver, sabe, situações. Eu tenho um conselho que é assim, normalmente são problemas que têm solução, né? Então a gente às vezes coloca na nossa mente como sendo algo que não vai ter saída ou que não vai ter solução, e tem. Então busque ajuda, né? Converse com um profissional, que você vai saber que pro seu caso, a gente precisa conhecer cada caso, né? Para saber o que está desencadeando esse quadro nessa pessoa, mas que tem solução, né? Então, não sei se ficou claro, mas não consegue sozinho, procure ajuda. Procure, entenda, porque isso vai te ajudar, ainda mais as questões da mente, né? As pessoas às vezes têm esse receio, se eu não falar com psicólogo, vou achar o quê? Teste, vou achar, faça principalmente em cidade pequena, eu já escutei. Porque às vezes a gente passa, né? A gente passa, né, números assim. Ai, mas é uma cidade pequena, mas o que vão falar? Sim. E eu vou falar pra vocês assim, né, que eu sempre falo assim, eu não costumo dizer assim, o João é meu paciente, a Maria é minha paciente, né? Mas se você quiser dizer, ok, entende? Mas eu tenho muitos pacientes hoje, muitos que me encontram na rua e falam, essa aqui é a minha psicóloga. Mas é que entendeu? Então eu acho bonito isso. Hoje me parece que foi meio que normalizado essa situação. Poder ir, né, no profissional. Mas eu vejo, por exemplo, da minha mãe, por exemplo, quando ela estava fazendo terapia, é até engraçado. Mas é verdade, quando eu estava fazendo terapia, tipo, ela estranhou, porque eu tive uma crise, um surto, e daí que eu abaixei a minha cabeça e pensei, e a minha filha chegou pra mim e falou assim,
Eu vou marcar um psicólogo e você vai. Sua filha é bem centrada. Muito. Muito mesmo. Sim, tá certo. E ela realmente marcou. Sim. Ela escolheu a psicóloga e ela marcou. E eu, de início, acho que talvez se deixasse pra mim naquele momento, provavelmente eu não iria. Sim. Mas daí, né, porque minha filha me falou, não, vamos ir. Então, ela já marcou, ela me deixou espaço. Eu tive uma crise durante a noite. E eu amanheci já naquela crise e ela viu a situação e ela já mexeu os pauzinhos ali, já marcou. E à tarde eu já fui pro psicólogo. Sabe? Foi muito rápido. Assim. E que bom que eu tenho certos anjos também, né? Que me ajudam em alguns momentos. E eu vi assim que minha mãe, sabe, tinha aquela estranheza, assim, porque na cabeça dela a psicóloga era para pessoas loucas. Né? Pela uma Mas como, existem né? uma parcela da população. Sim, e assim, eu lembro que eu escutava ela falando assim, que na cabeça dela eu estava morrendo, porque eu estava indo para psicóloga. Sim, então, nossa, era gravíssima aquela situação. E não era tão grave assim, né? Mas enfim, né? Para ela era muito grave. E passou alguns meses e ela olhou para mim assim, lembro que eu voltei da psicóloga, ou eu estava indo para psicóloga. Enfim, foi ou na saída ou na chegada. Ela falou assim, como é que você está se sentindo? Perfeito. Tudo bem. Ah, tá. E tem te ajudado? Eu tenho ajudado bastante, mãe. Eu falei, nossa, que bom que eu fui. Legal. Eu acho que todo mundo deveria ir. Todo mundo tem suas questões. Claro. Eu falei, todo mundo deveria ir. Ah, mas é que... Aí eu tô muito velha já, né? Pra essas coisas, assim. Aí, nossa, mas a gente vive tanto que leva a nossa vida às vezes mal, né? Por que não o resto seja pouco, mas viver bem? Eu não consegui convencer ela ainda, quem sabe? E vou te falar que é capaz dela ir, porque eu atendo muitas senhoras que os filhos conseguiram, sabe, depois, assim, de alguma certa idade, 60, 65 anos, e que hoje adoram, sabe? Sim. Então é bem legal, assim, porque por que eu não vi mais tempo? Mas é por esse pensamento distorcido, às vezes. A gente vê, por exemplo, a gente fala muito da juventude, da diferença da juventude, mas a gente não para pensar, né, nos idosos, nos mais velhos que estão vendo tudo isso e não conseguem mais acompanhar, não estão dando conta de tudo que está acontecendo. O baque que está sendo isso é muito difícil para eles também, né? E daí vem os netos e às vezes até os filhos, horas vendo a história dos outros, não escutam a deles. Sim. Que o que fica na nossa vida é a nossa história. Sim. E o idoso adora contar suas histórias, né? Então, às vezes, eles vão no psicólogo para poder ter um lugar em que ele possa falar sobre si e que não vai ser criticado por isso, né? De novo, essa história. Mas é o prazer que ele tem de contar a sua história. E é o que fica na nossa vida, né? Eu tenho, assim, sabe aquela coisa, assim, porque o pai da minha mãe, ele tinha histórias maravilhosas. Sim. E quando ele vinha, era assim, toda vez que ele vinha, ele morava no Novo Castelo, a gente sentava em volta, e eu ensinei minhas filhas passaram por isso, até morreu com 92 anos. E a gente sentava em volta dele e ele contava as mesmas histórias. Assim, se eu fechar o olho, eu escuto ele falando. Legal. Olha que memória linda. Mas, quanta gente que perdeu isso, né? Que convivia com ele diariamente e perdeu isso. E, nossa, como eu queria ter a tecnologia que nós temos hoje para filmar. Sabe? Porque, nossa, gente, assim, lá em casa todo mundo sabe cor salteado, todas as histórias. E aí, você lembra da pessoa, lembra quando ele contava? E é legal porque junto com essa lembrança vem a emoção. E isso é muito bom. Mas, povo, temos mais alguma... Na verdade, nós temos várias questões, tá, gente, aqui. Mas, assim, não tem como, não dá conta. Muita coisa. Vamos ter que marcar outras vezes, mas calma, tem mais coisas vindo por aí que vocês vão gostar. Temos mais alguma questão? Mais uma. Para finalizar. E você? Como é que você faz para lidar com tudo isso? Porque o psicólogo, ele absorve muita informação das outras pessoas. Como é que você faz para separar o indivíduo do resto? Ela faz terapia. O terapeuta precisa de terapia. Faço, hoje com menos frequência, mas eu faço, né?
E tenho colegas que são minhas colegas de trabalho, né, que a gente acaba conversando não sobre questões de consultório, mas sobre questões da vida e sobre isso não é terapia, mas é terapêutico. Então a gente tem que pensar em várias coisas que são terapêuticas também, para poder, né, dar conta da vida, inclusive. Aí então essa pessoa fala, minha terapia é fazer uma atividade física, minha terapia... Não, isso é terapêutico, né? Então eu sei dos recursos que me ajudam, e eu uso. São né? técnicas. Isso. Que são técnicas, né? São terapêuticas, né? Uhum. E quando eu preciso, eu tenho hoje tem atendimento online, eu posso conversar com pessoas que nem daqui são, né? A minha terapeuta é de Curitiba, então eu não preciso ter uma terapeuta aqui, né? Uma psicoterapeuta, né? Então, é assim. E uma coisa que a gente vai também desenvolvendo com o tempo, que é ter essa separação no sentido de que o que eu posso fazer, eu faço enquanto eu estou com a pessoa. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou 100% com vocês, eu não estou lá na minha casa, nem no meu trabalho de amanhã, nem eu estou aqui, entende? Então, mas quando eu saio daqui, eu não estou mais aqui. Porque se eu ficar carregando as coisas que eu ouço durante o dia, no meu trabalho, enfim, nos outros momentos do meu dia, eu vou adoecer, né? E eu não vou resolver. Então, não é algo Sim. que adianta, entende? Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, você vai dando o foco da tua mente, você toma a rédea. Mesma coisa que o ginecologista falou. A mesma coisa. E sabe o que eu acho que a gente podia normalizar um pouco? Eu aprendi isso, eu aprendi da minha filha mesmo. Minhas filhas são meu aprendizado. Minha filha mais velha, ela tinha uma mania, ela tem qualquer problema, ela vem, ela fala. E você, a gente olha assim, a gente pensa, eu vou resolver. Ela não quer que eu resolva. Não, com certeza. As pessoas precisam normalizar o ato de reclamar. Me dá uma hora aqui de... A gente só quer reclamar às vezes. A gente não quer às vezes que a pessoa diga assim, não, mas vamos resolver. Não, eu já resolvi, mas eu quero reclamar. Quero que tenha indignação, Sim, deixa a pessoa reclamar, vai passar. São as nossas formas de alívio. Isso é terapia, esse é terapêutico também. Escrever, falar ou chorar. Né? São 3 canais que nós temos. Sim. Então, os 3 a gente deve usar, né, quando não está bem. Então, falar não é necessariamente que o outro não tem a obrigação, como nós não temos, de que a outra pessoa está bem, de achar a solução para ela. Sim. Mas a gente pode ouvir. E só isso já... Então quando ela tá muito brava, eu já vejo ela vem, ela fala. Verdade. Às vezes eu me indigno junto, sabe? Às vezes eu apoio, eu me indigno junto. E depois fica tudo bem. Muito bom, gostei. Eu quero agradecer hoje, então, né, por ter vindo, ter vocês terem me recebido, né, e espero em outros momentos que a gente possa estar junto. Eu ainda quero ir lá, vamos lá conhecer o seu local de trabalho. Sim. É bom que as pessoas também já conhecem, veem que não é, né? A gente não é nenhum manicômio. Não, é muito gostoso, sabe? muito Não tem ninguém lá que tá dando choque. A gente grita. Sofazinho bem gostoso, musiquinha ambiente, é uma delícia. Tem aquele de deitar lá? Não, o meu não tem, mas tem lugares que tem. Mas é divã, né? Divã. Olha aí, ó. Imagina, nós queremos agradecer porque a gente sabe, né, quanto é sacrificado às vezes você conseguir um tempinho e deixar ele às vezes com a tua família, né, e curtir um pouco da tua terapia. Né, para estar aqui com a gente. A gente agradece muito mesmo, né? Porque é um projeto que se iniciou com a base, né? Um projeto lindo, parabéns. Muito obrigada. Legal mesmo, parabéns. E Isadora. E é isso, povo. Eu, se fosse vocês, ficava ligadinho, porque tem mais coisa vindo, tem uns videozinhos legais aí. Vai demorar um pouquinho agora, porque nós estamos indo para Joinville, né? Para uma segunda etapa do nosso projeto, porque ganhamos.